grande, olha para isso. Testa de arrumar na vida. Opa, boa noite, galerinha, tudo bom? Professor Daniel falando, mais uma quinta aula de Direito e vamos falar um pouco sobre a parte de cláusulas pétreas no direito constitucional. O que é cláusulas pétreas, gente? Cláusulas pétreas é aquilo que a Constituição acha que é tão importante que jamais, enquanto perdurar essa Constituição, pode ser alterado, tá? Então, aquilo que a Constituição acha mega, super, hiper importante e não pode ser alterado é considerado cláusulas pétreas. E por que tem esse nome de cláusulas pétreas? Porque ela é petrificada no texto constitucional. Eu falei para vocês já em aulas anteriores que a gente tinha um poder constituinte originário, lembra? Lembro sim, professor. Lembro de tudo que você falou na aula anterior. Eu falei que o poder constituinte originário ele era ilimitado, então eu poderia falar do que eu bem entender. Eu poderia modificar tudo no poder constituinte originário. Maravilha. Só que quando eu trato de um poder constituinte originário, eu estou tratando o quê? De uma nova Constituição. Então, nesse caso, quando eu estou falando de cláusulas pétreas, eu não estou falando de uma nova Constituição, eu estou falando da Constituição que já existe, tá? Então, dentro dessa Constituição que já existe, de 1989, nós temos ali, descrito no próprio texto constitucional, aquilo que ele acha mais importante. Tão importante que jamais poderá ser modificado enquanto durar essa Constituição. É óbvio que, imagine hipoteticamente, aconteça alguma coisa e mudamos a Constituição Federal, vamos criar uma Constituição nova. Aí, beleza. A Constituição nova ela não está apegada aos ditames e às regras descritas nesta Constituição. Tá? Então, essa situação de cláusulas pétreas, ela é importante, ela é cláusulas pétreas somente enquanto durar esse texto constitucional. Beleza? Bom, e quais são essas cláusulas pétreas? No meu ponto de vista, por que no seu ponto de vista, professor? Porque pode ter entendimentos diferentes. Pode ter algum doutrinador que entende como outras cláusulas pétreas dentro do texto constitucional. Mas, na minha modesta opinião, as cláusulas pétreas elas estão previstas no artigo 60, parágrafo 4º, artigo 1º e artigo 5º do texto constitucional. Esses três artigos são considerados cláusulas pétreas. Pode ter um outro doutrinador que coloque o artigo 7º, o artigo 8º, pode, tá? Haja vista que os doutrinadores do direito, eu sempre falo para vocês que às vezes eles querem vender livro e aí eles podem criar uma nova classificação para as cláusulas pétreas. Mas essa que eu estou falando para vocês, ela é muito comum, muito pacificada pela maioria dos doutrinadores. E por que essas cláusulas elas são consideradas pétreas? Por que elas não podem ser modificadas? Porque a própria Constituição fala isso, não é que eu inventei, não. Ah, Daniel, você inventou que agora essas seriam consideradas cláusulas pétreas. Não fui eu que inventei. Foi o próprio texto constitucional que fala que essas cláusulas são consideradas imutáveis, são consideradas imodificáveis. Ela não pode ser objeto de proposta de emenda constitucional. Lembra as emendas constitucionais que eu falei para vocês? 3/5, 2 vezes em cada caso? Sobre esses assuntos que eu vou falar hoje, não pode ter esse tipo de proposta de emenda constitucional. Beleza? Bom, então vamos lá. Eu vou ler para você o artigo 60, parágrafo 4º, para você entender. Primeiro, o artigo 60, ele fala o seguinte: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Então, ou seja, o que eu estou falando aqui é que a Constituição pode ser modificada mediante proposta. Pronto, não estou falando nada demais. Porém, o que fala o parágrafo 4º?
não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, ou seja, não será objeto de discussão, não será objeto de emenda constitucionais as matérias ou os assuntos tendente a abolir. O que é abolir? Retirar. Então, não será objeto de emenda constitucional as matérias tendente a retirar. E aí ele traz os 4 incisos que são essas matérias que não podem ser abolidas, não podem ser retiradas do texto constitucional. Qual é a primeira delas? A forma federativa do Estado. Beleza? O que é a forma federativa do Estado? Você vai ver ela lá no artigo 1º, que a gente já vai falar já sobre ele. Segundo, o voto direto, secreto, universal e periódico. O voto, então, ou seja, eu não posso abolir o voto. E o que é o voto direto? Eu não posso, por exemplo, o voto direto é que o meu voto ele vai diretamente para aquele deputado, para aquele senador, para aquele prefeito, para aquele governador, para aquele presidente. Eu não posso, por exemplo, votar em uma pessoa. Por exemplo, eu estou votando no Tiririca, porque eu acho que pior que tá não fica, mas eu quero que o meu voto vá para o genuíno. Eu posso fazer isso? Não. Ou senão eu posso, por exemplo, eu vou deixar, no dia da eleição eu não posso votar, mas eu vou deixar uma procuração para que uma pessoa vote no meu lugar. Porque imagine vocês aí, vocês estão em outubro, na época da eleição, e vai cair bem ali na semana do saco cheio, e você não está afim de ir para votar. Você está afim de ir para a praia, você quer ir para o Guarujá, Pitangueiros, Riviera. E aí, você fala assim, eu vou deixar uma procuração aqui, meu amigo, e aí você vota no meu lugar. Eu não sei se vocês já participaram de eleição de... Ai, que susto. Eu não sei se vocês já participaram de eleição de condomínio. A eleição de condomínio, a maioria delas, você pode votar por procuração. A maioria delas você pode votar por procuração. Então, se você é um síndico, você vai até na casa das pessoas e vai pegando procuração dela para participar da eleição. Só que, para uma eleição pública, não pode fazer isso. Eu não posso deixar essa procuração. Eu tenho que votar diretamente no candidato. E se caso eu não consiga, beleza, perdeu o voto. O voto não é computado. Beleza? O segundo é o voto secreto. Tá? O voto ele é secreto. Ninguém tem que saber para quem você votou. Tá? Ele é secreto. Aqueles engraçadinhos que na época da eleição grava lá, estou votando no Bolsonaro, estou votando no Lula. Está cometendo um crime. Ele não pode gravar, não pode levar celular para lá. Não deveria. Daniel, mas por que acontece? É porque o Brasil é tudo relaxado. Mas ele não deveria, porque o voto é secreto. Ninguém tem que saber para quem você votou. Tem uma história até engraçada que saiu eu vi nas matérias que a gente assina sobre o direito eleitoral, que a gente advoga aqui na área de direito eleitoral e direito administrativo, de um candidato a vereador que ele teve 200 e poucos votos e ele entrou na justiça dizendo que a máquina a urna eletrônica era viciada, ela roubava os votos e tal, porque ele tinha, só na conta dele, eles tinham 4 grupos de WhatsApp completo, que são pessoas que confirmaram que ia votar nele. Hoje o grupo de WhatsApp cabe o quê? Umas 250 pessoas, não é? Se eu não me engano é isso, 256, 251, alguma coisa assim, uma média de 250 pessoas. Pô, se você tem 4 grupos de WhatsApp, você tem ali 1000 votos.
né? Foi o que ele alegou. Falou, pô, eu tinha 4 grupos de pessoas que falavam que votavam em mim. E na urna eu tive 200 e poucos votos. A urna está viciada. Aí o que o juiz eleitoral decidiu? Ele falou o seguinte, amigo, você pode até ter os 4 grupos. Eu não mudo, eu não desmito isso. Porém, como o voto é secreto, a pessoa ela pode muito bem ter ido lá e ter mudado de opinião, ter votado em outra pessoa, né? E o pior é que ele não poderia nem falar, pô, mas que povo sacana, eu ainda paguei esse povo, né? Dei 50, ele nem poderia falar isso, que era crime, né? Mas o juiz decidiu sabiamente, falou, olha, como o voto é secreto, nada impede que aquela pessoa chegue lá e falar que vai votar. É que a gente, às vezes, a gente vai discutir um pouco sobre política e às vezes a pessoa fala assim, ah, porque sempre os mesmos candidatos ganham? Ah, porque o cara compra voto. Eu já acho que os mesmos políticos ganham porque o povo é burro. A maioria da população é burra. Por quê? Cara, se você quer falar assim o seguinte, ah, vota em mim que eu vou te dar um saco de cimento, eu vou fazer a sua parede, ou eu vou te dar R$100, R$50, R$1.000, recebe. O cara é trouxa, quer pagar, recebe. Mas chega lá na hora de votar, vota consciente. Você já sabe que esse cara que está fazendo coisa errada, que está comprando voto, ele não vai sobreviver com um salário de R$5.000. Ele não vai sobreviver. Ele vai ter que fazer coisa errada, até para recuperar o valor que foi investido na compra do voto. Então você sabe que o cara vai fazer coisa errada. Vota no cara honesto, no cara que não está comprando voto, no cara que está lá. Então, pô, o brasileiro é tão malandro para umas coisas, chega na época da eleição, vota sempre nos mesmos. É sempre os caras que estão mesmo lá, os caciques que estão lá. Ah, mas o cacique está lá por quê? Ah, porque o cara compra voto. Paciência, né? Se o brasileiro está votando nele. O voto é secreto. Universal. O que quer dizer que o voto é universal? Está dizendo que o voto tem o mesmo valor. Todo voto tem o mesmo valor. O cara pode ser pós-doutor, ter doutorado, ter mestrado, ter PhD, estudar em Harvard, estudar na PUC, fazer uma pós-graduação em economia, vai ter o mesmo voto da tiazinha que trabalha na cantina da escola. Vai ter o mesmo voto da tiazinha que chega lá e fala, tia, pega o salgado aí para mim. Ô, meu filho, tá aqui. Pô, porque a tiazinha não sabe nem, não teve a oportunidade de estudar tanto. É o mesmo voto. Ele é universal. É o mesmo valor. E periódico. Periódico, a teoria lá de Maquiavel, que a gente até já comentou aqui, que em tempos nós temos que trocar os nossos governantes. Então, ou seja, a cada 4 anos a gente volta para prefeito, vereador, governador, deputado estadual, deputado federal, presidente da República. E senador, a gente volta a cada 8 anos. Tá? Então, são os 4 requisitos, os 4 princípios do voto. O voto tem que ser direto, tem que ser secreto, tem que ser universal e tem que ser periódico. Beleza? Dúvida com relação ao voto? Nenhuma, né? Bom, a separação de poderes também é uma situação que não pode ser proposta de emenda constitucional. Eu falei isso na aula passada. Lembra? Poder judiciário, poder executivo e poder legislativo. Função típica e atípica. Eu já falei isso na aula passada. Então, não pode ser objeto de proposta tendente a abolir. E também os direitos e garantias individuais. Então, aqueles direitos e garantias individuais descritos na Constituição, eles não podem ser objeto de deliberação. Aonde que estão esses direitos e garantias individuais, professor? Olha o artigo 5º, o que ele fala? Todos são iguais perante a lei, sem distinções de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade à vida, à liberdade, igualdade, segurança e à propriedade, nos termos seguintes. E aí ele traz um rol muito grande de direitos.
Só que o capítulo que fala o seguinte, do título e do capítulo, dos direitos e das garantias fundamentais. E aí, no capítulo, fala dos direitos e deveres individuais e coletivos. Ou seja, ele está retratando aquilo que o artigo 60, parágrafo 4, falou, que não pode ser objeto de retirada da Constituição os direitos e garantias individuais. Então, ou seja, ele já está fazendo uma menção direta no artigo 5º, da mesma forma que a forma federativa do Estado está fazendo uma menção direta ao artigo 1º. Por isso que, no meu ponto de vista, aquilo que a Constituição acha mais importante, que é considerada cláusula pétrea, são o quê? Artigo 60, parágrafo 4, artigo 1º e artigo 5º, porque a própria Constituição fala isso. Belezinha? Bom, dúvidas com relação ao artigo 60, parágrafo 4? Nenhuma, né? Bom, o artigo 1º, vamos ver o que fala o artigo 1º da Constituição. O artigo 1º, gente, ele retrata o seguinte: a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal. Constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamentos 2 pontos. Vamos primeiro desmistificar esse caput do artigo 1º da Constituição. Primeiro, ele fala o seguinte: a República Federativa do Brasil. O que ele fala isso, a República Federativa do Brasil? Ele fala que o país é uma república. E quando a gente fala que o país é uma república, a gente está falando que quem manda aqui é um poder democrático, tá? Um poder onde o voto da população está envolvido, no qual a gente tem um sistema republicano presidencialista. Ou seja, uma pessoa que vai governar, mas que ela detém esse poder mediante de um processo eleitoral. Então, quando eu falo de República Federativa, eu já estou mais ou menos descrevendo como que o Brasil ele é organizado, tá? Quando ele fala na parte federativa, ele já menciona que o nosso federalismo ele é formado pela união indissolúvel, ou seja, não pode se dissolver, não pode se separar dos estados, municípios e do Distrito Federal. Então, aquela historinha lá da guerra das farroupilhas, né, que o Rio Grande do Sul queria se separar. Pode? Não, não pode, porque está na Constituição que os estados não podem se separar. E aquela história do Revolução de 1932, que o Estado de São Paulo que queria se separar, pode? Também não pode, porque é uma união indissolúvel, não pode se separar. Pernambuco também já teve com essa ideia de criar uma guerrazinha para se separar do Brasil, também não deu certo. Porque, artigo 1º da Constituição, não pode haver a dissolução dos estados do município do Distrito Federal. O que eu posso ter é uma remarcação de terra, ou até a criação de um estado novo, como, por exemplo, o Tocantins. E já tem projeto no Congresso Nacional de dividir o estado do Pará em 3 estados. Seria ali, acho que seria Pará, um estado, o outro Santarém e o outro mais lá para o sul do estado. Pode acontecer isso, Daniel? Pode. Do mesmo jeito que aconteceu que o Mato Grosso acabou criando ali o estado do Tocantins. Não tem problema nenhum, pode acontecer isso. Tá? Agora, dizer que o Fernando de Noronha vai se separar do Brasil, ou seja, não vai ser mais território brasileiro, não pode ocorrer. Fernando de Noronha agora vai fazer uma revolução e ele vai ser um país independente. Pode acontecer isso? Não pode. Bom, eu não falei de federalismo como era criado, não, né? Como foi criado nos Estados Unidos, não falei, né? Ou eu falei disso? Vocês lembram alguma coisa disso, gente?
você falou sobre federalismo no dia 25/2. Tá. Então, beleza. Então, eu já tinha explicado a parte de federalismo, que os Estados Unidos foi que criou o federalismo de forma descentralizada, e a gente meio que copiou o nosso federalismo, no qual os estados têm um poder residual, não tem tanto poder para administrar o seu estado da forma que bem entender. Beleza? Bom, continuando ainda no caput do artigo 1º, lá na parte final, ele fala o seguinte: constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamento 2 pontos. O que ele fala isso, um Estado democrático de direito? Ele está falando que no Brasil não tem nada mais soberano do que a Constituição Federal e suas leis infraconstitucionais, tá? Então, ninguém é maior do que a Constituição e as leis. Ah, professor, mas eu acho que o STF tinha que ouvir o que você está falando agora, né? Porque eles rasgam a Constituição, ou melhor, ele interpreta a Constituição da forma que ele bem entender. Isso é verdade. Eles realmente, às vezes, fazem uma coisa que a gente fica meio sem entender o que ele está fazendo. Mas a essência da lei, ou melhor dizendo, a poesia da lei, ela trata de que ninguém é maior do que a democracia, do que um Estado democrático de direito, onde a lei ela é maior e ela é igual para todo mundo. A lei é igual, a mesma lei que tem que ser praticada no crime de homicídio, para Daniel, se por acaso vier a ocorrer, vai também acontecer para o Paulo Henrique, como vai acontecer também para a Daniele de Oliveira, como também vai acontecer para um Lula da vida ou um Bolsonaro. Tem que ser a mesma lei para todo mundo, porque vivemos nesse Estado democrático de direito. Quando eu falo Estado democrático de direito, e vocês grifam aí a palavra direito, vocês entendem que a lei tem que ser igual para toda a população. Não posso ter benefício. Embora a gente sabe que na prática há uma camada da sociedade, principalmente dos políticos, que tem alguns privilégios, sim, e algumas regalias, pode-se dizer assim. Maravilha? Bom, aí ele traz o artigo 1º, gente, e tem como fundamento 2 pontos. Primeiro deles, soberania. Tá? A soberania está dizendo o quê? Que o país, que o Brasil é soberano. Ele pode fazer o que bem quiser. Se a gente quiser tocar fogo na floresta amazônica, pode? Pode. É nosso, posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser tocar fogo no Pantanal, posso? Pode. Se eu quiser voltar à escravidão, pode? Pode. Ah, professor, mas isso não vai pegar bem na ONU. Cara, se a gente quiser, a gente manda a ONU para aquele lugar. Assim, ONU, não preciso de você, não. Vá para... Porque a gente é soberano. Nós podemos fazer a nossa gestão, as nossas leis, da forma que entender. Professor, Oi. em questão dos direitos humanos também? Ou não? Também. Pelo contrário, os direitos humanos, os tratados internacionais que falam sobre direitos humanos, eles só têm validade se a gente quiser. Se a gente quiser. Então, o que é? Vamos imaginar que participamos lá de uma convenção da ONU que ficou decidido lá na parte de direitos humanos que deixa eu ver aqui, que o homem tem que ter 6 meses de licença paternidade, porque a mulher tem lá os 6 meses, 120 dias, ou 6 meses se a empresa participar lá dos convênios e tal, e que o homem não tem isso, acho que tem só 5 dias. E o homem vai ter o mesmo período de licença paternidade que a mulher tem de licença maternidade. Ficou decidido isso lá, não? Beleza.
No Brasil, eu sou obrigado a ter esse tipo de lei? A não ser o quê? Que o Brasil queira. Pô, eu acho legal, eu acho interessante os homens terem o mesmo período de licença maternidade que a mulher tem. Então, vai ser aquele tratado internacional, vai ser trazido para o nosso ordenamento jurídico, e se for aprovado ali, beleza, entra. Se não for aprovado, continua a separação. Mulher tendo mais direitos com relação à licença maternidade do que o homem, um período maior do que o homem. Agora, por exemplo, professor, por que em alguns países do Oriente Médio as mulheres ainda não podem votar? Não têm direito a voto? Porque o país lá tem soberania e eles querem assim. Eles querem assim. Ah, mas como que vai mudar isso? A partir deles. Ah, mas isso não fica legal na ONU. Daí, o que a ONU tem a ver com o país? O país é soberano. Os países lá do Oriente Médio, lá qualquer um, não sei, Doha, Dubai, Catar, é soberano. E se lá as mulheres não têm direito a voto, ninguém tem nada a ver com isso. Algumas mulheres em alguns países parece que não poderia dirigir, ou não poderia usar roupa curta. Beleza, é proibido. Ah, mas chega lá um brasileiro, uma brasileira, fala assim, eu quero entrar no país, eu quero andar de mini saia. Vai andar. Vai ter lugar que você não vai andar de mini saia, porque é proibido. Ah, mas no meu país. No seu país é uma coisa, aqui é outra. E aqui eu tenho soberania, como no Brasil tem soberania. Por exemplo, olha, o Brasil hoje a gente está falando tanto de Covid. Covid. Uma das coisas que é o que eu acho, na minha opinião, não sou dono da verdade, mas uma coisa que eu acho que a gente está errando com essa questão de Covid, que a gente está errando. Todos os nossos aeroportos estão abertos para quem quiser vir. Quem quiser vir com Covid, com HN1, com qualquer tranqueira nova, entra no Brasil, em qualquer aeroporto. Agora, passou no Fantástico isso. Um repórter da Globo, eles queriam entrar lá na cidade de Wuhan, acho que é Wuhan que chama, na China, né, para fazer uma matéria de como que a Wuhan está. Ele não conseguiu autorização para entrar. Por quê? Wuhan já não tem mais vírus há muito tempo. O hospital de campanha, aqueles que foram construídos lá em 10 dias, já fechou, já tem meses. As baladas já estão correndo soltas. Não precisa mais você ficar usando máscara em festa e tal. Mas o que acontece? A cidade está fechada, está numa bolha, não entra aqui. Até o mundo inteiro não melhorar essa situação, não entra aqui. Enquanto no Brasil, nós estamos todos... falou em Wuhan, a Michelle entrou aí agora ao vivo e vai falar um pouco sobre a sua experiência. Michelle, não porra, não. Ai, professor, você me mata de vergonha. Não corra não, Michelle. Explique lá você que esteve em Wuhan recentemente. Ai, que vergonha. Não, eu imaginei que você já ia tecer alguns comentários aqui. Eu estive na China. Seu sobrenome é chinês, japonês? É de que lugar lá da Ásia, Michele? É da China mesmo. Oh, merda. É da China mesmo. É da China mesmo. Então, pronto. Conte aí como é que tá isso. Você tem parente lá ainda? Conversa com alguém ou não? É da China, mas meus pais não são... Eles falam que não são chineses, são de Taiwan. Mas pertence à China. Ah, e eles têm parentes próximos lá ou não? Minha mãe tá lá. Ah, é? Pronto, Michele vai contar. Michele, sua mãe está lá. Se você quiser fazer uma visita lá para ela, o aeroporto está aberto, você pode ir numa boa ou você precisa de uma autorização, alguma coisa? Na verdade, na China não sei, mas lá em Taiwan tava deixando entrar. Só que precisava fazer... Tipo, você precisava ficar 21 dias isolado. Aí lá tem um lugar específico para você ficar. Tipo, se você voltar para lá, você tem que ficar 21 dias. Aí você vê um lugar lá,
que é, tipo, perto da sua cidade e você fica, mas é um lugar próprio para, tipo, meio que isolar as pessoas do resto. Aí você usa uma pulseirinha, você tem um celular, aí se você sair de lá, você leva multa. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Que eu não estou falando besteira. Você entrar no país, você entra, mas você fica meio ali com sua liberdade restrita até você passar o período ali de incubação que o vírus poderia estar em você. O Brasil não tem nada disso. O Brasil entra quem quiser. A gente pega a tal da cepa, da variante da Europa, da Ásia, da África, de onde tiver variante, vai entrar no Brasil. Porque a gente está tudo liberado. E eu não vejo ninguém falar nada disso. Eu não vejo ninguém falar, não, eu vou fechar os aeroportos, ou senão eu vou colocar ali, pô, qualquer um que chegar aqui no Brasil vai receber a pulseirinha e vai ter que me dar o endereço, o local em que você vai ficar ali de quarentena por 21 dias, até a gente ter certeza que você não tem vírus. Mas aqui está tudo liberado. A gente pode vacinar todo mundo agora. Todo mundo agora. Imagine que daqui a 30 dias vacinou a população inteira. Está todo mundo vacinado. Basta chegar uma pessoa com uma variante qualquer, lá nova, que não adiantou nada. Não adiantou nada essa vacinação. Então, ou seja, mas o Brasil pode brigar com Taiwan, falar, pô, Taiwan, vocês estão barrando os brasileiros aí. Cara, Taiwan é soberano. Lá para entrar no país, tem que seguir essa regra. Acabou. É a soberania do país. Desabafei. Bom, então, soberania, beleza. Cidadania. O Estado, quando eu falo em cidadania, primeiro eu falo direito de cidadão. O direito de cidadão está vinculado com o direito de sufrágio. E o direito de sufrágio está vinculado no direito de votar e ser votado. Então, quando eu falo de direito de cidadania, primeiro eu estou falando de direito de votar e ser votado. Cada um tem, todos, na verdade, todos têm o direito de votar e ser votado. Tem os requisitos? Tem. Eles são mínimos, mas tem os requisitos. Acho que deveria ter mais. Por exemplo, eu acho que um ministro da Economia ele tinha que ser obrigatoriamente economista. Eu acho que um presidente da República ele tinha que, pelo menos, estudar ciências políticas, ou direito, ou administração de empresas. Eu acho. Então, eu acho que deveria ter outros requisitos, mas não tem. Né? Nós temos aí Lula, que ele mesmo fala que estudou, acho que quarta série, quinta série, sexta série. Eu não lembro até onde ele estudou. Se alguém souber, quiser falar, ele fala, eu estudei pouco e cheguei na presidente da República. Eu acho isso errado. Eu acho. Mas isso isso é sinônimo de sucesso? Não é sinônimo de sucesso. Mas evita, né? Evita alguma coisa. Ou pelo menos se você for tratar ali com alguém, você vai estar no mesmo patamar de discussão. Mas o princípio, o direito fundamental da cidadania, ele é um pouco a mais do que isso. Ele também traz ali a questão de urbanidade, uma questão de ideologia, né, de a pessoa exercer esse papel de cidadania, né, e isso em qualquer lugar, a pessoa ser tratada como um cidadão. O terceiro direito fundamental é a dignidade da pessoa humana. Esse é muito legal e está bem na moda, só que para mim ele é muito subjetivo, porque às vezes o que é digno para um não é para outro. Então, por exemplo, dignidade às vezes para um pai de família é você ali ter sua casa, seu carro, suas contas atrasadas, ou suas contas pagas, suas contas pagas. Para um outro já de classe média, talvez ter suas contas pagas, seu carro, sua casa e uma vez por ano ir para a praia, fazer uma viagem. Para um rico, já é você ter as leis das contas pagas, você ter um iate, um barco, fazer uma viagem para os Estados Unidos, né? Para o Ronaldinho, fenômeno, né? Já é uma outra situação, você ter uma vida digna. Então, para cada um tem
tem um conceito subjetivo de dignidade da pessoa humana. Porém, não sei se algum de vocês pensa em estudar para concurso, e se tiver uma redação, é interessante você aplicar, às vezes, em conseguir encaixar esse princípio da dignidade da pessoa humana, porque é o que hoje todo mundo busca, né? É uma vida digna. E isso está na Constituição. A Constituição quer que você tenha uma vida digna, né? Lógico, dignidade para cada um tem um significado, mas a Constituição ela quer essa vida digna para você. O quarto princípio, os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa. Ele traz dois princípios em um. Primeiro, eu vou falar da livre iniciativa. O princípio da livre iniciativa, ele nada mais é do que o princípio do capitalismo. O Brasil é um país capitalista, porque ele traz aqui como seus direitos fundamentais o princípio da livre iniciativa. A livre iniciativa é a liberdade de empreender, de criar empresas, tá? De fomentar a economia. Então, Daniel, eu quero abrir uma padaria, posso? Pode. Eu quero abrir um supermercado, posso. Quero abrir uma borracharia, posso. Eu quero abrir qualquer tipo de empresa, posso. Eu só não vou poder abrir aquelas que a própria Constituição me bloqueia. Como, por exemplo, eu quero trabalhar com uma usina de energia nuclear. Posso? Aí eu não posso, porque a própria Constituição ela me proíbe. Eu queria abrir uma empresa igual aos Correios. Posso? Também não, porque a parte de entrega de correspondência é uma atividade privativa da União. Assim já decidiu o STF. Senhor, Fala. mas tem as transportadoras também? Oi? Existe as transportadoras também. A transportadora, mas a transportadora, por exemplo, ela não pode entregar correspondência, carta, embora quase ninguém usa mais carta, tá? Mas ela não pode porque é uma atividade exclusiva dos Correios. Agora, transporte de mercadoria, de malote, essas coisas, aí é liberado. Mas a carta, que quer dizer ali você confidencializar, né? Talvez dizer algum segredo, contar algum sentimento, você não pode fazer por meio de outra ferramenta, se for por escrito em papel, senão os Correios. Mas hoje o cara faz isso por e-mail. Beleza, faz isso por WhatsApp. Beleza, a tecnologia evoluiu. Mas, até então, as cartas, as correspondências, elas são atividades exclusivas dos Correios. Então, o princípio da livre iniciativa, você é livre para empreender. Agora tem, por exemplo, a Constituição, ela fala dessa liberdade de atividades e ela traz algumas restrições. No próprio artigo 5º, ela fala assim, é livre o exercício de qualquer profissão, salvo nos termos da lei. O que ela está dizendo? Que, por exemplo, para você trabalhar como contador, você tem que ser formado lá em contador, ter o seu CRC. Para você trabalhar em administração, ser um consultor administrativo, você tem que ser formado em administração, assim como você trabalhar como médico, como advogado. Então, ou seja, ela traz um dos próprios requisitos que já estão ali escritos. Mas, como também para você abrir empresa, tem alguns requisitos também no próprio Código Civil. Mas, se você preencher os requisitos, não há nada que te impeça de abrir aquela empresa ou aquela atividade empresarial que você queira exercer, tá? E os valores sociais do trabalho, ele quer dizer que eu tenho uma livre iniciativa, mas ela não pode ser absoluta, ela não pode ser de uma forma que eu escravize os meus trabalhadores, né? Que eu... qual é a palavra que eu posso usar? Que eu explore demais o meu trabalhador. Então, o trabalho ele tem que ter um valor social. Então, por exemplo, eu posso fazer 20 horas extra por dia, mesmo recebendo hora extra? Não posso. Por quê? Porque eu tenho que ter um tempo ali de descanso, um tempo para passar com minha família. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que lá parece que você ganha por hora, né? Então, quanto mais horas você trabalha, mais você ganha. Aqui já não é por hora, né? E aqui é calculado por mês o salário, não por hora. Então, você tem que ter um tempo para descansar, um tempo para a família, você tem férias, você tem um valor social no seu trabalho.
Não é só trabalho, trabalho, trabalho. É trabalho, lazer, qualificação, né? Família. Então, tem outros valores aí sociais embutidos no trabalho, tá? E, por último, como direitos fundamentais do Estado democrático, o pluralismo político. O pluralismo político, ele fala que é livre a criação de qualquer partido político. Esse artigo ele entrou aqui, gente, porque lembra que eu falei para vocês que a gente vinha numa época de ditadura, onde só tínhamos 2 partidos políticos, a Arena e o outro, acho que era a MDB, alguma coisa assim. E aí essa Constituição ela veio com esse medo, né, de existir somente esses 2 partidos políticos, e ela abriu essa pluralidade de partidos. Então, nós podemos ter quantos partidos quiserem, sem problema nenhum. Professor, podemos criar o PUL, Partido dos Universitários? Podemos, sem problema nenhum, desde que preencha os requisitos ali para a criação do partido, não tem problema nenhum. O Bolsonaro agora não, ano passado, ele brigou lá com o pessoal do PSL e está criando o partido dele, né? Assim como o Kassab já criou também o partido dele, isso não tem problema nenhum. É livre a abertura de partido político, desde que preencha ali alguns requisitos formais. Beleza? Dúvidas, gente, com relação ao artigo 1º? Nenhuma, né? Beleza. O artigo 5º, ele é muito grande, muito grande. Se eu fosse falar do artigo 5º, eu teria que falar o semestre inteiro. Então fica aí para vocês dar uma lidazinha nele, porque pode ser que eu pergunte alguma coisa de um conceito, alguma coisa, somente ali do caput dele, porque ele é muito grande. Não dá para a gente estudar, embora ele é considerado como causa perto. Mas ele fala ali sobre liberdade, direito de igualdade entre homem e mulher, livre pensamento, livre manifestação, direito de resposta, direito à propriedade privada, direito à inviolabilidade da intimidade, né? Direito à expressão intelectual, direito de locomoção. Ele tem muito direito, muito. Sugiro vocês dar uma lida neles. Beleza? Dúvidas? Nenhuma? Então, beleza, galerinha. Fique na paz de Já, que a paz de Já esteja convosco. E eu consegui aqui falar bastante coisa em 40 minutos e não atrapalhei a aula que vai vir. Valeu, um abraço. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Não tem aula. Obrigada, depois. professor. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite.